A gente recebe aqui no estúdio hoje o Bruno Marçal, a Mirella Honorato e a Carolina Fernandes. Muito boa tarde, pessoal. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Boa tarde, Bica. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, meninas. Obrigado por me acompanhar. Vamos falar um pouquinho da nossa Fundação de Cultura. Bacana. Mirella, que já foi presidente, né, também da Fundação, museóloga. Bem-vinda, Mirella. Boa tarde. Obrigada. Já agradecer aos ouvintes, agradecer ao Joelson e o Bica por esse espaço para a gente poder divulgar essa cultura maravilhosa que Laguna tem, né? É verdade. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a vocês. Obrigada por proporcionarem a gente, né, a poder estar falando um pouquinho de Laguna aqui para vocês. Bacaninha. Aquele microfone pegou bem, deixa eu trazer o do Joelson de volta aqui então, que a gente não precisa tanto eco no estúdio aqui. Bruno, obrigado pela visita aqui no estúdio, junto com o timaço então da Fundação, para falar, corrigindo, eu e o Joelson falamos em Semana dos Museus, é a Primavera dos Museus, né, que está acontecendo aí. Foi a Primavera dos Museus que aconteceu em setembro, né? A Mirella pode falar um pouquinho melhor. Porque são dois eventos, aí tanto a Semana de Museus, que acontece em maio, em alusão ao Dia Internacional de Museus, 18 de maio, quanto a Primavera de Museus, que é sempre ao redor ali do dia da entrada da primavera mesmo, dia 22, são eventos que o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, eles vai chamar todos os museus do país a fazer eventos, realizar eventos para a população interagir melhor. Então a gente teve uma programação muito bacana agora em setembro, que incluiu visitação gratuita. É claro, os museus eles já são gratuitos para os lagunenses, para as pessoas que moram em Laguna, mas a gente tem outros municípios, uma visitação muito expressiva de turismo escolar nesse período do ano, né, no segundo semestre. Então ali naquela semana aconteceu a visitação gratuita, nós tivemos apresentação de teatro, nós tivemos abertura de exposições, mas os museus continuam abertos aí até o final do ano com a sua programação. E a gente pode falar um pouquinho depois também sobre o que a gente tem pensado para os museus. Para quem não é de Laguna, qual é o custo de um ingresso no museu? Então, o custo individual ele é R$10 e a meia entrada é R$5. É só para não dizer que é de graça, né? Eu digo que é um valor simbólico porque o valor de manutenção dos museus é um valor alto, né? Então, acaba contribuindo com esse próprio... Todo o dinheiro que é arrecadado nos museus é aplicado. Os museus no Brasil, por lei, eles não podem ter fins lucrativos. Então, eles cobram ingresso para que eles possam ser usados na própria manutenção. E a gente está pensando, Rafael, o museu em Laguna de uma forma diferente. A gente está reformulando, né, a concepção de museus, porque a gente tinha o Museu Histórico Anita Garibaldi e a Casa de Anita. Mas se a gente entender que Laguna é um museu a céu aberto, o próprio Centro Histórico é um museu a céu aberto, e a gente tem vários espaços que também são musealizáveis, quer dizer, que também contam histórias, a gente começa a entender hoje que a gente tem o Museu de Laguna, que Laguna é um museu, e aí a gente tem núcleos. Então, um núcleo histórico ali na Casa de Câmara e Cadeia, que antigamente o pessoal chamava de Museu Anita Garibaldi, que vai contar um pouco da história de Laguna, assim, desde os primeiros habitantes até mais ou menos o apogeu econômico. A gente tem a Casa de Anita, que conta a história da nossa heroína, que conta a história da participação de Laguna na Revolução Farroupilha. Mas a gente também tem outros espaços musealizados. A Casa Pinto do Liceia, por exemplo, ela está aberta à visitação e a gente tem uma expografia lá que conta a história da casa, como que ela foi construída, a presença de trabalhadores escravizados ali. A Casa Pinto do Liceia, para quem não está muito antenado em Laguna, é a que fica ao lado da Fonte da Carioca. Do lado da Fonte da Carioca, um dos principais pontos turísticos que o visitante mais ou menos o meio do percurso do centro histórico, né? Parou para tomar água da Carioca, vai voltar para Laguna. A gente tem essa lenda, né? De que quem toma água da Carioca sempre volta. A gente tem uma sala de exposição temporárias, que atualmente está com uma exposição do Adilson Barros, de esculturas lá, muito bonita, vale a pena visitar. A gente tem a Casa das Artes, que funciona com artesanato lá de domingo a domingo, e a gente também está com a musealização desse espaço. Pode conhecer a história da casa contada através de painéis. Vale bastante a pena, é um espaço bem bonito, tem um jardim, dá para conhecer, as meninas apresentam a casa, é bem interessante. Olha que bacana, e elas estão produzindo artesanato enquanto isso lá também? Sim, tem a exposição e a venda, a comercialização de artesanatos com a Casa das Artes. E eu tenho a impressão que eu vi recentemente uma imagem dos jardins, o jardim foi recuperado? Como é que está a questão do jardim? A gente está assim, a gente está trabalhando no projeto de restauro da casa, já tem um projeto de restauro do IFAM pronto para os
jardim, para o Largo da Carioca, acessibilidade ali na Carioca, que ainda está em fase de buscar recursos. O projeto existe, mas está em fase de buscar recursos, e a Fundação está trabalhando agora para fazer o projeto de restauro da casa. Mas mesmo assim, a casa passou por algumas manutenções, o jardim, né, a Carol tem comandado junto com a equipe lá da Casa das Artes uma manutenção. A gente está melhorando o espaço porque já são espaços visitáveis. Então tá muito gostoso, vale a pena ir. E esse jardim tem a história romantizada. Conta pra gente dessa história do jardim da casa Pinto do Liceia. É um jardim, aquela casa é uma casa maravilhosa, né? Joaquim José Pinto de Liceia, é uma grande história. Eu amo, sou apaixonada porque a gente acabou pesquisando, a gente trabalha lá dentro. Então, ele vem para o Brasil depois de um período de guerra civil em Portugal, onde ele tem o pai assassinado na casa de chácara, na Quinta Portuguesa. E a mãe acaba perdendo todos os bens, aí ele vem com uma mão na frente e outra atrás, acaba vindo para o Brasil, mas um homem muito erudito. Ele começa a trabalhar como caixeiro viajante, era músico também. Então ele vai tocar num circo equestre e vem parar em Laguna logo depois da Revolução Farroupilha. Imagina que uma revolução acontece, a cidade acaba ficando destruída depois de uma revolução. Então muitos comerciantes ali que trabalhavam no porto tinham ido para Desterro, para Florianópolis, e ele logo faz amizade com um dos comerciantes e começa a tocar o navio de cargas dele, e aí ele vai fazendo dinheiro e bota a Casa Liceia, que era um comércio dele, e quando ele está no auge, né, financeiro dele, ele resolve reconstruir uma quinta portuguesa por causa dessa memória. Então a quinta, o que é? Como se fosse uma casa de chácara. Se a gente pensar num centrinho histórico pequeno, aonde a Fonte da Carioca é um pouquinho mais afastado, ela já dava uma chácara. E tinha uma fonte natural, então foi a primeira casa assim com platibanda na cidade, a primeira casa com azulejos, passa o riacho ali do lado, então ele tinha água encanada, e aí ele faz o jardim para a esposa. O jardim era para o ócio da esposa. E o jardim é muito interessante, quem conhece, quem já ouviu falar, se não dá para buscar no Google, o Jardim de Versalhes. Os jardins franceses naquela época, eles eram todos com formas geométricas espelhadas. Então ele faz uma réplica de um jardim francês. Mas como o jardineiro era um português, ele acaba não tendo as plantas que geralmente eram arbustos e como se fossem jardins labirintos. Então ali eram plantadas ervas medicinais, flores, que a esposa, para as crianças poderem aproveitar. E assim, foi a primeira casa com esse espaço em Laguna. Então ela é muito expressiva e é um lugar muito gostoso. É agradabilíssimo. Eu conheci faz pouco tempo a parte das artes, ali do Galpão das Artes. Eu não sabia que tinha aquele espaço profundo, porque a gente olha a Casa Pinto do Liceia, quando muito entrava ali para falar com alguém na frente saía. Maravilhoso, Bruno. Ô Mirella, ô Bica, há 8 anos atrás eu bati uma parte de foto do meu casamento, do book de casamento, naquele jardim. Naquele jardim. Ele é muito gostoso, vale muito a pena. E a casa, os museus, acho que a Carol pode falar um pouquinho do horário, né, depois do funcionamento dos museus, mas a Casa Pinto do Liceia, como tem a Casa das Artes, é um dos poucos espaços em Laguna que não fecha nem um dia para manutenção. Ele é aberto de segunda a segunda. Olha que bacana. E é gratuita. A visitação lá não é cobrado ingresso. Abre que horas a Casa Pinto do Liceia? A Casa Pinto Liceia, ela tá abrindo das 9 da manhã e fechando às 17 horas, 5 da tarde ali, mais ou menos. Das 9 às 17 direto, elas não fecham, porque as meninas ficam ali, a gerência de patrimônio também tá ali. Vale ressaltar que também, mais uma vez, é gratuito, né? Então pode entrar, é bem tranquilo. E os museus, eles já têm um horário mais diferente. Eles funcionam das 9 ao meio-dia e das 13 às 18, da 1 da tarde até as 6 da tarde. Esse é o horário de funcionamento dos museus. A gente fecha na segunda, porque a gente precisa dar uma manutenção no espaço. Então é de terça a domingo. De terça a domingo. Fecha na segunda. Pinto do Liceia, direto lá. Direto. Vocês estão em regime de escravidão lá no Pinto do Liceia, mas teve processo, hein, Bruninho? Isso aí não dá pra... A gente tem uma turma boa em trabalho em escala, né? Acho que tem que dizer que tem uma turma boa no jurídico, né? Tem bastante funcionário. Bacana. Bruno, esse microfone puxa mais pra perto de ti, Bruno, que esse aí é danadinho, ele tá te deixando quase mudo aqui. Bom, e aí pra gente encaminhar aqui, então um convite para todo mundo pros museus,
de Laguna, que vale o passeio. Concordo com o Mirella completamente que é um museu a céu aberto, são 602 imóveis, é isso, né? Isso, e é muito interessante porque tem um projeto do IFAM com o Sebrae, que já foi feito alguns anos atrás, que tu chega em qualquer praça de Laguna, tu vai encontrar um totem com QR Code que vai te dar um percurso para te fazer a pé. Claro, assim, ó, ônibus de turismo, grupos que se deslocam a Laguna, tem uma legislação municipal que vai falar da importância do guia, né? Porque o guia sabe aonde que estaciona, sabe como é que é o funcionamento do centro histórico, então a legislação exige um guia de turismo. Mas a pessoa que vai visitar um final de semana, vou pegar o meu carro para ir, eu quero conhecer Laguna, conhecer a história, tem esse, para em qualquer praça, vai ver um totemzinho ali, tem todo um percurso que é feito a pé, que vai contando a história das principais edificações, e elas são divididas por períodos, os casarões luso-coloniais, os casarões ecléticos, os casarões art déco, que vão contar histórias de diferentes épocas de Laguna, e é possível fazer esse percurso a pé, e também depois entrar nos museus para conhecer. Bom conversar com quem conhece, né, cara? Esse é um espetáculo, Mirella. Mirella, vamos falar de que vocês estão reforçando esse ano o Dia da Consciência Negra. Como é que está essa programação aí? Só lembrando que faz 5 anos que não tem o Dia da Consciência Negra em Laguna, né? Mais ou menos isso, né? Comemoração, a semana, né? A gente está retomando, é algo bem importante, e eu me incluo, né? Porque eu faço parte dos povos de terreiros, então a gente tem um movimento negro com os povos de terreiros que comemoram a Semana da Consciência Negra ali no dia 20 de novembro, e a Fundação chamou esse ano, acho que o Bruno, como presidente interino, o prefeito, a gente está muito feliz com essa abertura que eles têm feito para que a gente consiga mobilizar novamente o movimento negro, mobilizar esses povos de terreiro, e a gente está construindo junto com o NEAB, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiros da UDESC, junto com o Brinca Quem Pode, junto com o Movimento Negro, as pastorais afro, a gente está construindo em conjunto essa programação, e ela está bem bonita. Tem algumas coisas que a gente já pode antecipar, outras ainda não, né? Então, a gente vai ter novamente a volta do Sarau de Ogãs, né, que vai acontecer provavelmente na segunda, dia 17. Nós vamos ter 2 exposições muito bonitas, uma da Lenice no mercado público, com gravuras sobre negritude, outra do Leandro Jung, que são cabaças, que vão falar sobre a dança dos orixás móveis, que vai estar na Casa Pinto do Liceia. Nós vamos ter uma formação muito bacana com o pessoal do NEAB aí para guias de turismo, para o pessoal do trade, isso em parceria também com o turismo, né, do trade turístico, os trabalhadores de museus, eles vão falar um projeto belíssimo que a UDESC tem, que é a Caminho com Júlia Nascimento, que são os espaços da cultura negra no centro histórico, a gente também estava falando de trajetos, e eles vão apresentar o documentário também em Laguna, então vai acontecer esse seminário da UDESC, vai ter uma palestra com o professor Márcio Caneta, né? Maravilhosa, sobre letramento, né? Letramento racial, oficina de percussão, a gente vai ter capoeira. Deixa eu ver se eu lembro Isso tudo numa semana? Isso tudo na semana ali que precede o dia 20. A gente vai ter um evento muito bacana também, o Brinca Quem Pode está entrando, e eles vão entrar com degustações de comida afro. Então, assim, fiquem atentos às redes sociais da Fundação, às redes sociais da Prefeitura, que a gente vai estar divulgando melhor esse evento. Vai ter a missa também, dia 20 de novembro. A missa afro, verdade. Que é linda. Essa cultura da missa afro em Laguna é uma coisa maravilhosa. A missa afro em Laguna é uma atração turística. É claro que eu tô brincando, por favor, não briguem comigo. É uma fé, uma cerimônia religiosa, mas ela é linda demais, é uma atração turística. Ela é belíssima. Nós tivemos, alguns anos atrás, o evento Zumbi Afro, né? Que é um evento muito bacana da Pastoral Afro, que tem um trabalho muito forte em Santa Catarina. Ele aconteceu em Laguna, e foi quando teve a missa afro a primeira vez. E esse ano a gente entrou em contato com o pessoal da Ilhotinha, de Indaial, de Capivari, para trazer essa missa novamente. Ela vai acontecer na Santa Terezinha, né? O Bruno está articulando. Dia 20 de novembro, às 19 horas. Na Santa Terezinha, Capela do Mar Grosso. Capela do Mar Grosso. E aí o ofertório, ele traz algumas surpresas, as músicas, as danças, a própria decoração da igreja. Eu não vou antecipar muito, porque eu acho assim, vale a pena ir. É maravilhoso. Meninas, obrigado pela visita. É muito bacana falar sobre cultura e a cultura de Laguna. E até o dia 20 de novembro, vamos programar mais algumas conversas para a gente ficar batendo sobre essa semana aí, tá bom? Bem-vinda sempre. Muito obrigada. E a gente vai continuar com o Bruno Marçal para falar das polêmicas da prefeitura. Tô brincando. É só pedir nosso time. Bruno, obrigado, cara. Obrigado pelo presente. Bem-vindo sempre. Posso fazer um convite pro pessoal esse final de semana em Laguna? Por favor. Amanhã tem o Batuca Laguna, às 14 horas, na Praça do Museu.
Estarei no palco. Tá apresentando? Estarei no palco lá. A partir das 10 horas da manhã, a Feira Livre e a Feira da Amizade vão estar lá na praça já, e às 2 horas do evento. Muito e no bacana. domingo tem os 10 anos da Feira Livre lá na Praça da Igreja Matriz. Batuca Laguna, expectativa de 80 a 100 baterias montadas. Tem 253 músicos, se eu não me engano, inscritos, mas como às vezes 2 tocam numa mesma bateria, 2, 3, então a expectativa é que tenhamos 100 baterias montadas ali na Praça República Juliana, junto ao Monumento de Anita Garibaldi. E eu achei muito bacana, Bruno, que o comércio se uniu para fazer o Batuca Laguna, né, cara? Porque é um movimento. Associação Comercial, Associação, porque eu achei fantástico, assim, que os meninos não têm força para fazer. É muito caro o Batuca Laguna, o palco, o som, é pesado para voluntários darem conta, né? Porque eles não ganham nada com o Batuca Laguna, mas gostam de fazer. E a história, e reúne, vem muita gente de fora. E aí eles, cara, nós estávamos desistindo esse ano, ia deixar para o ano que vem. E aí o CDL, a Associação Empresarial, enfim, se reuniram e conseguiram fazer isso. Parabéns, cara. Eu acho que esses movimentos de união são um bom exemplo aí que tem que ser seguido. E Laguna, acho que estava carente nesse sentido, de um setor abraçar o outro para fazer algo bacana, assim. A gente vive aqui em Jaguaruna hoje, eu falo seguidamente, um momento muito bonito dessa união. Qualquer evento que um setor faça, quase todos participam, assim, então é um momento muito bonito. E que tomara que essa cultura em Laguna venha abraçar mais, assim, não tem que um puxar para cada lado, tem que se unir e fazer tudo junto. Vou fazer um adendo, assim, que a gente conheceu recentemente, é um movimento dentro da Associação Comercial, que é Viva o Centro Histórico, né? E eles estiveram recentemente conversando com a gente. Claro, o Batuca Laguna, ele recebe apoio da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Turismo, mas é fundamental esse apoio da CDL para que ele aconteça. E é muito bacana a CIL, nesse caso a CIL, né? A CDL, eu acabei confundindo, desculpa, mas a CDL também ter esse olhar para a Laguna, para o Centro Histórico, que é onde está, de fato, a maior parte do comércio, né? É muito bacana. E é um tesouro a ser explorado. A Associação Comercial está de parabéns, né? Eles estão ajudando, sendo parceiros sempre. Acho que, se eu não me engano, eles passaram de 60 associados para mais de 200. Olha que legal. Show de bola. Esse movimento do presidente, esqueci o nome dele. Damiano. Gente, brigadaço pela... Desculpa a pressa que nós atrasamos o jornal. Hoje nós vamos na Toque de Caixa aqui. Bem-vindo sempre. Obrigadão. Valeu, cara. Obrigada. Um abraço. Tchau.